Amado Senhor, nós te louvamos, porque nós podemos estar na sua presença, não baseado em nossa justiça, mas em tudo que tu és pelo seu sangue derramado. Senhor, nessa manhã nós juntos queremos te tocar mais uma vez, contemplá-lo mais uma vez, ouvi-lo mais uma vez. Senhor, que a sua palavra em nós opere e gere em nós a transformação, Senhor, e gere em nós a vida que nós tanto necessitamos. Abençoa-nos. Somos a sua noiva, somos o seu corpo. Em nome de Jesus. Amém. Mas, irmãos, nós vamos tocar hoje o Evangelho de João dentro desse enfoque, a palavra e o testemunho, porque esse é o nome da série de mensagens que nós estamos falando, a palavra e o testemunho. E eu gostaria de falar para os irmãos o porquê desse tema, a palavra e o testemunho. Nós sabemos que o Evangelho de João revela algo muito especial, que Cristo, o Filho de Deus, é a palavra de Deus. E a revelação que ganhamos é que essa palavra é uma pessoa. Isso é muito diferente de uma palavra como ensinamento, como doutrina. E os escritos de João guardam uma harmonia e uma relação muito preciosa entre elas. O Evangelho, as Epístolas e Apocalipse. Então, chamamos isso de os escritos de João. Se penetramos no Evangelho de João, não podemos somente penetrar no que está nesse Evangelho, porque para termos uma compreensão melhor e mais ampla, nós precisamos entrar nos escritos de João. E os escritos de João têm uma característica, fala da palavra e do testemunho. Eu vou mostrar para os irmãos. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, o Evangelho de João inicia com a palavra. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 7, quando fala de João Batista. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Então, no versículo 1, nós temos a palavra. 7, nós temos a testemunha. João 19, 35. Aquele que viu, testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Então, 19:35 diz, João diz que ele testifica e o seu testemunho é verdadeiro. João 21, 24, já no final, diz, este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Testemunho a respeito de quem? A respeito dessa pessoa que é a palavra. Está vendo? Começa com palavra e termina com testemunho. Isso no Evangelho de João. Nas Epístolas de João, 1 João, capítulo 1, versículos 1 e 2. O que era desde o princípio, o que temos ouvido,
o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, com respeito à palavra da vida. Então, João diz aqui que ele teve contato com essa palavra da vida. E nós falamos disso na semana passada, né? O que nós ouvimos com nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Olha o versículo 2. E a vida se manifestou, nós a temos visto, e delas damos testemunho. E vou-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Aqui, em 1 João capítulo 1, nós temos novamente a palavra e o testemunho. Apocalipse capítulo 1, versículo 2 diz: o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Então, o que ele viu? Ele viu a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 1:9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Amém? Ele diz, por que ele estava na ilha de Patmos? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Mas preste atenção, o versículo 9 tem algo que faz uma conexão conosco. Eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. João, nosso irmão, nosso companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, amados irmãos, amadas irmãs, palavra de Deus e o testemunho, é isso que tem que estar em nossas vidas. Não é só palavra, essa palavra que gera um testemunho, que gera um viver. E o livro de Apocalipse é o último livro da Bíblia, é a conclusão de toda a Bíblia. O livro de Apocalipse nos revela Cristo, por um lado. Correto? Você pode ver Apocalipse 1, mostra Cristo glorificado. E por outro lado, nos mostra o testemunho de Jesus, que é a igreja. Por quê? Porque a igreja é a expressão, é o testemunho desse Senhor. Esse testemunho foi gerado pela palavra de Deus. Por isso que palavra e testemunho caminham juntas. É o que nós vamos ver hoje. Cristo revelado e a igreja que testemunha. Isso envolve a sua pessoa e a minha pessoa. Agora, esse testemunho de Jesus é revelado em Apocalipse, tá? Como os candelabros no capítulo 1, como a multidão de redimidos no capítulo 7, a mulher universal com seu filho varão no capítulo 12, a colheita com as primícias no capítulo 14, os vencedores no mar de vidro no capítulo 15, a noiva pronta para o casamento no capítulo 19 e a Nova Jerusalém nos capítulos 21 e 22. Agora, temos então essa visão. Palavra, testemunho. Cristo
é a testemunha de Deus. O testemunho é a expressão de Deus. E a igreja é o testemunho e a expressão de Cristo. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 7 a 8, quando fala de João Batista, diz: este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Aqui é algo muito importante, porque no capítulo 1 nós temos o Senhor, que é a palavra, e nós temos a testemunha, alguém que testifica a respeito desse Senhor. Agora, vamos ver a característica de uma testemunha baseado no Evangelho de João. No versículo 7 e 8 diz: este veio como testemunha. Não é? Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Aí, no versículo 19 a 21 de João 1, diz o seguinte: esse foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és? Pois, és tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Nessa porção de João 1, 19 a 21, existe uma expressão que deve nos impressionar. E essa expressão é: eu não sou. Tá certo? Todas as perguntas. Você é, você é, você é. Não sou, não sou, não sou. Eu quero que os irmãos prestem atenção a esse fato. Por quê? Porque o Evangelho, os escritos de João, revelam Cristo que é. O Cristo que é o eu sou. Entendeu? Cristo, a pessoa dele. Nós vimos que o Evangelho de João, a ênfase não está tanto nos ensinamentos e nas obras, mas na pessoa do Senhor. Ele é. Ele é aquele eu sou. E a testemunha do eu sou tem uma característica: eu não sou. Entendeu? Porque senão nós estaríamos competindo com Cristo. Por isso que, preste atenção, esse João 1, 19 a 21, nesse pequeno trecho, pergunta, se não sou, não sou, não sou. Agora, olha só, João 1,4 diz: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Como se explica esse versículo? Como nós compartilhamos, né? A chave para abrir João é ver que essa palavra é uma pessoa. A vida estava nele, na palavra, e a vida era a luz dos homens. Bom, então vamos ver João 11, 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 8,12. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, João 1,4, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A vida estava na palavra e essa palavra era a luz dos homens, tá certo?
A vida estava nele, o Senhor. Essa pessoa que é eu sou. O que quer dizer a vida estava nele e a vida era a luz dos homens? Jesus mesmo responde, porque eu sou a vida e eu sou a luz. Compreendeu? Por isso que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens, porque ele é. Eu vou ler alguns versículos do Evangelho de João, nas quais o Senhor Jesus diz, eu sou. João 6,35. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Olha só, eu sou o pão da vida. João 6,51. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aqui o Senhor Jesus diz, eu sou o pão vivo. Qual é a diferença entre pão da vida e pão vivo? Pão da vida fala que a natureza desse pão é vida. Entendeu? É o pão da vida. Mas o que quer dizer pão vivo? É um pão que se mexe. Você entendeu? É um pão vivo. É um pão que se mexe. É diferente, não é? A ênfase é diferente. Eu como o pão da vida, porque a sua natureza é vida, esse pão me dá vida. Mas esse pão é vivo, quer dizer que quando entra em mim, ele fica mexendo dentro de mim, né? Ele fica percorrendo e operando dentro de mim. Compreenderam? João 8,12. De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, ele é a luz do mundo. João 8,24. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Está vendo? O Senhor se revela, eu sou. João 8,58. Respondeu-lhe Jesus, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu não sei se os irmãos conseguem perceber. O que é conhecer Jesus? Conhecer Jesus é conhecer aquele que é o eu sou. O que é ganhar da palavra de Deus? O que é receber a palavra de Deus? É o relacionamento que você tem com esse eu sou. João 10:7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. João 10:9, primeira parte. Eu sou a porta. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11, a primeira parte. Eu sou o bom pastor. João 11:25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 13:19.
Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. João 14:6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 15:1. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Agora, eu vou ler uma porção do Evangelho de João, capítulo 18, numa versão chamada VFL, versão fácil de ler, tá? Porque usa com palavra mais simples algumas coisas que estão no original. Versículos 4-6, a versão VFL, João 18. Jesus sabia de tudo o que ia acontecer. Por isso, deu alguns passos à frente e perguntou: quem vocês estão procurando? Eles responderam: Jesus de Nazaré. Jesus disse: eu sou. As outras traduções está escrito assim: sou eu, né? Mas no grego está eu sou. Judas, o traidor, estava ali com eles. Quando Jesus lhe disse, eu sou, eles se afastaram e caíram no chão. Irmãos, por que eu estou mostrando tudo isso? Porque eu tenho que fazer uma pergunta. Você ama a Bíblia? Você lê a Bíblia? O que você ganha lendo a Bíblia? Você ganha algum conhecimento? Alguma doutrina? É por isso que você lê a Bíblia? Baseado no que nós estamos vendo aqui, devemos responder: eu amo a Bíblia, porque quando eu contacto a Bíblia, eu contacto essa pessoa que é a palavra de Deus, essa pessoa que é o eu sou, que é a resposta para todas as perguntas da minha vida. E também a solução para todas as coisas da minha vida, porque Ele é o eu sou. Se lembra quando nós estudamos sobre esse nome, eu sou? Daí você vai dizer assim, eu sou o quê, Senhor? Eu sou o quê? É como se o Senhor estivesse dando para você um cheque em branco. Ele é o eu sou e você preenche o que falta, de acordo com a sua necessidade. Você pode dizer assim, pai, eu estou muito bravo ultimamente, eu preciso de paciência. Daí você vai orar, o Senhor Jesus diz, eu sou. Daí você preenche o cheque, paciência, e vai no caixa desconta e você tem a paciência. Compreendeu? Você está triste? Você lê a Bíblia, contacta a palavra, usa seu espírito, contacta esse eu sou e você preenche. Alegria. O Senhor se torna a sua alegria. Você está desesperado, parece que é o fim de tudo. Você não vê luz no fim do túnel. Você, ao contactar esse Senhor que é a palavra, dizer, eu sou sua esperança. Amados irmãos, amadas irmãs, essa é a maneira de contactar a Bíblia, de ler a Bíblia, usando o Espírito, compreende? A Bíblia revela esse eu sou em nossas vidas. João 1,6 diz, houve um homem enviado por Deus,
cujo nome era João. E nós vimos em João 1,7 que ele veio para ser testemunha, não é verdade? Ele veio para ser a testemunha. Então, eu quero lhe dizer uma coisa, ele veio como testemunha. Eu gosto muito desse versículo João 1,6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Esse versículo deve ser aplicado para todos nós. Eu sempre falo para os irmãos o seguinte: você nasceu por acaso? Ou você está nessa terra porque Deus enviou você? Por que você está nessa terra? Eu não sei, estou aqui por acaso, é isso? Você está nessa terra porque Deus enviou você. Crê no que eu estou falando. Por quê? Olha só, Efésios 1, 3-6. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Você pode dizer, puxa, que coisa boa, eu estou nessa terra e Deus tem me abençoado. Espera aí, vamos continuar. 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Aqui conta uma história nossa, ligada a nós, antes da fundação do mundo. Então, eu quero dizer assim, se você foi escolhido nele, antes da fundação do mundo, para ser santo e irrepreensível perante ele, você nasceu nessa terra por acaso ou foi enviado por ele? Você tem que ter a certeza desse fato. Eu fui enviado por Deus. Diga isso aí. Proclame isso aí. Se você tem essa visão, você sabe por que está aqui. Eu não nasci por acaso. Existe uma história de Deus comigo antes da fundação do mundo. Com você também. E ele ainda diria, em amor, nos predestinou para ele, para a filiação por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Você foi enviado para essa terra, predestinado para ser filho de Deus. Salmo 139, versículo 13-17. Eu estou falando a história oculta de vocês. Talvez nem você estivesse sabendo, mas existe uma história sua com Deus antes de você nascer. Salmo 139, 13-17. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande
a soma deles. Então, você não nasceu por acaso. Você nasceu porque Deus planejou. E enviou você para ser testemunha de Jesus. Diga comigo, eu fui enviado para ser testemunha de Jesus. Gálatas 1, versículos 15 a 16. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença, não consultei carne e sangue. Paulo dá o testemunho dele, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim. Essa também é a nossa história. Romanos 8, versículos 28 a 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Aqui fala daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Fala daqueles que ele de antemão conheceu e vimos que se refere a nós. Porque fomos predestinados antes da fundação do mundo. Nós somos predestinados para sermos conforme a imagem de seu Filho. Significa o quê? Expressar Jesus. Para que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Aqueles que predestinou, ele chamou. Aqueles que chamou, justificou. Aqueles que justificou também, glorificou. Então, houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Eu quero que agora você diga esse versículo, mas não cite o nome de João, cite o seu nome. Tá? Vamos lá, diga. Houve um homem? Põe João 6, né? João 6. Diga com certeza, é a palavra de Deus. Daí 1,7 diz, ele veio como testemunha. Aqui está a função de João, ser testemunha. Amém? Ele veio testificar a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Então ele foi usado para as pessoas crerem no Senhor. Você também não é usado assim hoje? Ser testemunha. Ser testemunha, isso é algo muito importante. Atos 1:8. Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Você sabe, ser testemunha é alguma coisa séria. Por quê? Testemunha sempre tem que falar a verdade, correto? Tanto que
naqueles filmes, né? Quando pede para alguém fazer depoimento diante do juiz, diz, né? Você jura dizer a verdade, só a verdade e nada mais além da verdade, não é? Testemunha é para falar sobre a verdade. Não é mentira, tem que falar a verdade. E a nossa verdade é Jesus. Correto? Nós somos testemunhas. Sereis minhas testemunhas. Quando você se torna testemunha, você sai de cima do muro. Porque você fica comprometido com o que você viu e ouviu. Com o que você conheceu. Você é testemunha? Se você estiver em cima do muro, não vai ser testemunha. Chega na escola, né? Estou com vergonha. Em cima do muro. Se tem vergonha, está em cima do muro, diz, não, eu não estou no mundão. Mas também você não testifica que é de Jesus. Está no muro, em cima do muro. Você testemunha? Ser testemunha quer dizer que está comprometido. E comprometido até que ponto? Você sabe que a palavra testemunha e a palavra mártir, no grego, é a mesma palavra. Você não consegue separar testemunha de um mártir. A testemunha é uma pessoa que dá a vida para falar daquilo que viu e ouviu. Porque ele está falando a verdade. Ele não muda o seu depoimento. Mas se você falar, vai morrer. Estou pronto para morrer, mas a verdade é a verdade. Esse é o comprometimento de uma testemunha. Deus hoje precisa de testemunhas nessa terra. Comprometidas com a verdade. Comprometidas com o Senhor Jesus. Porque a igreja é o testemunho de Jesus. E nós somos testemunhas de Jesus. Atos 26, versículo 16 a 18. Mas levanta-te, é o Senhor falando para Paulo, mas levanta-te, firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Isso quer dizer que nós somos testemunhas das coisas que já vimos e vamos ser testemunhas das coisas que ainda veremos. E tem muito mais coisas, irmãos. Tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu lhe envio, para lhes abrires os olhos, e os converteres das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. É para abrir os olhos, tirar as pessoas das trevas para a luz. Está vendo? João 1, palavra, vida, luz, testemunha. É a testemunha que vai fazer com que isso alcance os homens. Atos 4, versículo 18 a 20. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar
das coisas que vimos e ouvimos. Vamos ler juntos esse versículo 20? Vamos lá? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. João 1,8, vamos continuar. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. João 1,9. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Hoje, nós como testemunhas, temos uma diferença. João não era luz, mas veio para que testificasse a respeito da luz. A verdadeira luz. Vamos agora ler Mateus 5, 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. João não era a luz. Hoje nós somos, aqui diz, a luz do mundo. Mas não é porque verdadeiramente nós somos, é porque a vida de Deus, Deus que é luz, está em nós. Entendeu? Olha só, Efésios 5:8. Pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz do Senhor, no Senhor, andai como filhos da luz. Nós somos luz hoje porque somos filhos da luz, porque temos a vida divina em nós. E nossa função como a luz é levar as pessoas a Deus, ao Senhor, que é a verdadeira luz, para que elas também se tornem luz, correto? É o Senhor que brilha em nós. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 10 e 11. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Aqui temos duas coisas que nos causam tristeza. O Verbo estava no mundo, a palavra estava no mundo, e aqui diz, o mundo não o conheceu. Uma coisa triste, não conhecer a palavra. Uma coisa triste, a palavra está aqui, acessível a nós. A palavra está acessível a você? Você conhece? Conhece de verdade? Tem desejo de conhecer? Ou a palavra é uma coisa secundária? Você busca essa palavra todo dia? Todos os dias você lê a Bíblia? Você contacta esse eu sou na Bíblia todos os dias? Então, primeira coisa que traz tristeza, a palavra está ali acessível, mas a pessoa não conhece a palavra. O Verbo estava no mundo, mas o mundo não o conheceu. Você quer ser assim? Eu não quero que esse versículo 10 se refira a mim. Eu não quero. Você quer? Versículo 11, segundo ponto de tristeza. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Significa, teve contato com a palavra, mas não recebeu a palavra. Você está recebendo a palavra?
versículos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esses versículos 12 e 13, nós podemos aplicar de duas maneiras. Uma, aplicar do momento da nossa salvação. Nós recebemos a palavra, nós cremos no Evangelho, recebemos o Evangelho e pelo fato de termos recebido, pelo fato de termos crido no Evangelho, nós somos feitos filhos de Deus, não é isso? E aí nós nascemos. Nós não nascemos do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Na nossa salvação é uma vez por todas. Mas a segunda aplicação desse versículo é receber a palavra de Deus todos os dias. Cada dia que eu recebo algo da palavra de Deus, algo nasce em mim. Algo de Deus nasce em mim. Que não veio do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, nascido de Deus. Irmãos, você não quer essa vida de todos os dias, algo nascer no seu interior, algo que nasceu de Deus? Use seu espírito, penetre na palavra de Deus, toque na palavra de Deus. Se tem dificuldade, peça ajuda. Nós estamos aqui para ajudá-los a entrar na palavra de Deus. Mas não seja indiferente. Não seja aquele que tem acesso à palavra, mas não conhece. Não seja aquele também que não aceita, não recebe a palavra quando a palavra vem. Você e a palavra deve ter uma íntima ligação, porque você foi enviado por Deus nessa terra para ser testemunha da palavra de Deus. Amém? Você crê nisso? Que a palavra de Deus gere em nós um testemunho, uma mudança em nosso viver. Amém? Louvado seja o Senhor.